Ele está connosco para falar sobre a subvenção aos bens e serviços. Joaquim, bem-vindo de volta, boa tarde. Olá, Nádia, boa tarde. Quanto tempo, amigo? Exatamente. Mas, graças a Deus, estou Tive feliz saudades que de voltou fazer para cá. boas contas. Eu também sou muito feliz e Exatamente. grata por ter aqui. Já me estava a perder aqui um bocadinho Exato. dessa frase que acho que vou começar a usar ali no meu Instagram, quando me faltar inspiração. Boas. Sim, voltamos porque, claramente, temos aqui um dever cívico e trazemos aqui hoje esse tema que acabaste de dizer, que é de interesse nacional, porque mexe com o bolso de todos nós, né? Exato. E nós vamos focar principalmente a subvenção aos combustíveis, que é um tema hoje na Nigéria, Sim. em Angola. Também Super atual em Angola. super atual em Angola, super atual na Nigéria e também a subvenção de bens e serviços é atual em todos os países do mundo, porque Sim. em todos os países há subvenção, desde a Europa, a América e a África. E a África só que tem essa questão agora que é recente, né? que está a criar muitas interpretações, Angola, de facto, porque é que o Estado a subvencionava, porque é que está a retirar, quais são as vantagens, desvantagens, que informações as pessoas precisam, né? Sim. Porque se ontem nos davam o leite, porque é que hoje nos estão a tirar? O que é que está a acontecer no país? Portanto, é importante que essa informação fosse partilhada, de forma a que também os ânimos das pessoas possam ser contidas, né? Porque Sim. muitas das vezes as pessoas vão para a rua, fazem confusão, porque não estão muito bem informadas sobre como é que a economia dos nossos países funciona exatamente. Exato. Muito bem. Então, Joaquim, olhando aqui para este slide que nos trouxeste, quando o Estado subvenciona bens e serviços, queres situar-nos aqui um que bocadinho? Acontece? A subvenção é um bem social, ou seja, é uma ferramenta que foi criada mesmo para beneficiar as famílias. Por isso é que quando o Estado subvenciona, a primeira coisa que acontece é que o Estado consegue controlar os preços na economia, sem que a alteração dos preços lá fora possam também atrapalhar os preços internamente. Ou seja, por exemplo, em combustíveis, né, gasolina, no caso da Nigéria e da Angola, em que muitas vezes dependemos da compra do petróleo que é refinado, geralmente quando lá fora o preço aumenta, também aqui dentro aumentaria, Também aumenta, em exato. função da alteração lá fora. Agora, se o Estado poder controlar o preço internamente, mas é que o preço do combustível e de outros bens permanecerem lineares, sem nunca aumentar, então o Estado aplica aqui a subvenção. Portanto, é uma ferramenta social, é bem-vinda nesse sentido. Seguidamente, também o Estado subvenciona, de forma a que todos os cidadãos de um país tenham acesso a estes bens. Por isso aqui demos o exemplo de a subvenção aos transportes em Portugal, demos o exemplo a Finlândia, o Quênia, eu acho que também já utilizaram várias formas de subvenção, para que o Estado olhe para um bem, diz por exemplo, a saúde, a educação, A alimentação, a alimentação, certo tipo de alimentação que o Estado acha que é saudável para as pessoas, todos poderem provar, pelo menos, o Estado poder paga parte do preço desse bem. Tivemos aqui agora, acho que alguns bens foram retirados do IVA para que as pessoas pudessem ter acesso. Exatamente, por exemplo, o IVA zero, essa política do IVA zero, o Estado olhou para as famílias e percebeu que alguns poderão ficar sem comer pão, pelo menos temos que retirar o IVA, mas fala-se aqui em economia de acesso universal, para que todos tenham acesso aos transportes públicos, quem tem um grupo gerador em casa possa comprar gasolina, ter acesso à energia na sua própria casa. Portanto, é uma política bem-vinda. Claramente também promove aqui a agricultura e os transportes, ou seja, quanto menor for o preço da gasolina ou dos bens a serem subvencionados, maior é incentivo à agricultura e os transportes. Claramente também aqui embaixo tem uma medida política, quando, por exemplo, o país vive uma situação menos abonatória, por exemplo, em épocas de conflito, em época de instabilidade, para conter os ânimos das famílias, o Estado opta como uma ferramenta administrativa, portanto, colocar aqui subvenção a certos bens. Por exemplo, quando há muitas contestações com base a um preço do bem A ou do bem C, o Estado, para conter os ânimos, para poder... Porque o país também, quando há desânimo, não avança. Para controlar as pessoas, tanto o Estado também aplica aqui essa medida política. Ou seja, por algum tempo, ok? Porque as medidas políticas, as medidas económicas nunca são eternas, porque geralmente aplicam-se com base ao aumento ou baixa do preço. Ok. E quando é que o Estado remove, então, esses subsídios? Exatamente, como está a acontecer agora na Nigéria e Angola, que o Estado remove quando percebe que está a ter pouca receita, o Estado precisa buscar dinheiro de mais de algum sítio. Também mesmo acontece com nas famílias, né? Claro. Quando o nosso dinheiro é pouco. Já não chega, não é? Os custos aumentaram. Exatamente, precisamos buscar de algum sítio. Ou cortamos alguns gastos, aqui subvenção para o Estado é um gasto, corta-se o gasto, de forma a poder aumentar a receita do Estado. Agora, a questão está ali,
essa receita que agora vai voltar para o Golfo do Estado, para onde é que vai ser canalizada? Estados sociais, portanto, aplicam na saúde, na educação e outros bens, de forma a poder dar mais riqueza, promover a riqueza nas famílias. Outros governos fazem coisas menos abonatórias. Portanto, a principal razão é essa, é reduzir os custos do Estado e aumentar as receitas, ponto. E depois, claramente, também é uma forma de poder reduzir o desperdício, porque quando o combustível é muito barato, as pessoas usam energia, usam gasolina como lhes apetece. Tem um carro, circula por toda a cidade sem necessidade. Com o ar-condicionado ligado quando está frio, não é? Ou seja, as pessoas quando têm um bem com abundância, portanto, abusam também, claramente. Quando o preço da gasolina... A água também, não é? O preço da água, da gasolina, até os serviços de saúde, quando, por exemplo, são gratuitos, as pessoas vão uma dor de cabeça, querem ir para o hospital, vai claramente... Mão encravada, não é? Exatamente. De uma forma de poder controlar, ou seja, dar às pessoas um consumo racional dos bens, ponto. Depois também claramente promove energias limpas, quando falamos em subvenção da gasolina, para gasolina, muitos países como Angola, Nigéria, que ainda usam gasolina para produzir mesmo energia de consumo, claramente é prejudicial para o ambiente. Portanto, quando o Estado remove esses bens, as famílias começam a pensar em comprar placas, por exemplo, solares, começam, digamos, a usar menos lâmpadas, uso racional da energia, e também, claramente, o Estado começa também a pensar em investir com esse dinheiro que agora tem, investir em áreas mais renováveis. Claramente, isso aqui, por último, está a inflação, que é inegável. Quando o Estado remove os subsídios de qualquer bem, gasolina, saúde, energia, os bens que eram subvencionados aumentam o preço. Claramente, por isso é que antes de tomar essa medida deve-se analisar como é que se vai combater a inflação que vai surgir depois dessa medida. Exatamente. Claramente. Porque se eu pagava a gasolina a 2 moedas, agora vou pagar a 4, claramente, eu se sou uma empresa e vendo algum bem, claramente esse custo agora vou imputar nos bens que eu vendo. Claramente, o cidadão que vem comprar, por exemplo, um pão na padaria vai encontrar o pão mais caro porque o dono da padaria decidiu colocar o preço que agora vai pagar na gasolina no pão. Claramente, todos os preços aumentam. Então, a ferramenta que se pode utilizar é aquela que falamos antes, que era ou por meio do aumento do salário ou por meio do rendimento básico incondicional, que é uma forma de o Estado poder dar dinheiro a todos anualmente, de forma de poder mitigar alguns custos. Ok. Temos então os perigos, não é? Com o fim que já começámos por acaso por mencionar aqui, que é a inflação. Exatamente. Estes também são perigos bem cautelares. Geralmente governos inteligentes já têm essa medida bem estudada. Ou seja, vamos remover, mas estamos cientes de que vai acontecer instabilidade, algumas pessoas vão estar insatisfeitas. Aquelas pessoas que perceberem que não estão ainda em condições de terem aqueles bens com os preços alterados. Sim. Porque claramente os mais esclarecidos vão querer reclamar, porque as populações, quando não estão felizes com algum dado do Estado, ou reclamam ou calam-se. Se reclamam é porque não estão felizes, não estão satisfeitas, não concordam, e se calam é porque aceitaram e consentem. Claramente a instabilidade é um dado provável, está a acontecer em Angola, está acontecendo na Nigéria e também aconteceu em Portugal muitas vezes quando o Estado em relação ao preço, digamos, o salário dos professores, que era baixo. Sim. Todas as vezes que as pessoas estiverem insatisfeitas com uma medida política, é normal que as pessoas vão para a rua, até porque também as manifestações em todos os países que nós conhecemos são direito. Portanto... A França está sempre. Exatamente. Meu Deus do céu, aquilo é pão de cada dia. Exatamente. Mas lá está, é o povo a reclamar pelos seus direitos, não é? E por melhores condições. Exato, mas é bom para o Estado quando as famílias reclamam, porque estão a dizer que a medida não estão contentes. Ainda não é acertada. Também claramente vale pensar que às vezes as famílias não percebem certas medidas que só a longo prazo irão perceber. Exato. Mas toda vez que as famílias vão para a rua, se nada gostar de parar e refletir por que estão a reclamar, se ainda não perceberam a medida ou se de facto elas mesmas estão certas. Claramente, como era a última questão, a extrema pobreza não poderá se escapar quando falamos de países com salários mínimos muito reduzidos e países em que a economia é informal, ou seja, aquelas pessoas que vivem daquilo que conseguem todos os dias. Portanto, se o preço aumenta, claramente tem que trabalhar mais horas e mais vezes, claramente dificulta o acesso desses bens a certas famílias. O que promove outros problemas, como a delinquência, como a violência, não é? Exatamente. Há formas de se evitar isso, portanto, repensar, e um apelo também aqui em Angola, repensar-se estas novas medidas, porque vão afetar drasticamente a nossa economia, e quando digo economia é no seu todo, não é? Nós temos uma economia informal muito gigante ainda no nosso país, então repensar também estas medidas, de que forma vão favorecer ou prejudicar a nossa população.
Exato, para terminar, eu acho que para o caso da Nigéria e da Angola, que são grandes produtores de petróleo, essa questão pelo menos da gasolina controla-se com a implementação de refinarias. Porque o que se quer é aumentar o rendimento, a riqueza das famílias. Então, as refinarias vêm para empregar pessoas. Quanto mais famílias empregadas, tem mais rendimentos, tem mais salário. E outra via é mesmo de manter essa subvenção, porque não há mal nenhum. O Estado é uma entidade social que pode apoiar os pobres, porque necessitam, e também pode apoiar os ricos, porque são os que mais contribuem para os cofres do Estado. Portanto, não há mal nenhum manter os subsídios. Se quisermos retirar, temos que estar dispostos a dar às famílias trabalho. Refinarias para Angola e para a Nigéria poderão, digamos, beneficiar muitos jovens e poder claramente dar emprego a muita gente. E também assim aumentar níveis de riqueza. Muito bem, Joaquim. Fizemos boas contas. Muito obrigada. Foi um prazer enorme. Estou feliz e grata por voltar a ter-te aqui. Espero ter evangelho o tema. Acho que sim. Falamos aqui a correr, porque o tempo urge, não é? Acho que é assim que se diz. Exato. Mas foi um prazer enorme ter-te aqui. Conto contigo mais vezes. Obrigada e até breve. Obrigado. E antes do intervalo, nós vamos...